Olá, gente. Eu sou o professor Antônio Pereira e Silva, mais conhecido aqui na universidade apenas como professor Pereira. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho da minha trajetória e também da própria universidade. Vou começar dizendo para vocês que antes de UEMA era a FESM. FESM significa Federação das Escolas Superiores do Maranhão. Eu entrei como aluno em 76, porém o meu relacionamento com a universidade começou em 75. Em 75 eu tive uma duvidazinha se eu deveria fazer direito ou engenharia. A paixão por matemática mandou, decidiu e eu me fiz por engenharia. Em 1975 eu me inscrevi no vestibular para fazer engenharia mecânica, aprovado no final em janeiro saiu o resultado e em janeiro comecei como aluno. Nessa época o curso de engenharia mecânica funcionava onde hoje funciona a medicina da UFMA, lá no Bacanga, do lado esquerdo de quem atravessa a barragem do Bacanga. As escolas eram isoladas e a gente chamava de escola porque a origem mesmo era uma escola de agronomia, escola de administração, escola de engenharia. E agronomia e veterinária já funcionavam aqui nessa época. A minha vida após passar no vestibular, ou seja, virar estudante da UEMA, tem muito a ver com aqui no TENG, onde estamos. Tem muito a ver com essa área toda de laboratórios e tudo mais. Aquela máquina que se encontra lá é uma das máquinas que quando eu era aluno participei de aulas práticas e depois, já quando eu estava como professor, sei que houve aulas nela, mas já não era mais comigo. Eu ministrei aulas aqui também no TENG, já na minha fase como professor, mas em outras máquinas e depois a gente fala. Na época de aluno eu queria registrar para vocês 2 ou mais eventos interessantes sob a ótica que hoje é totalmente diferente. Primeiro, era pago. O valor era baixo. Eu não sei fazer a relação do valor em relação à moeda de hoje, mas eu sei que era baixo, mas a gente pagava para estudar. Uma outra coisa é que eu fui estagiário do bondinho. Em 1977 a 1978, nessa época, ainda aluno lá no Bacanga, do curso de mecânica, eu fui estagiário do bondinho. O bondinho tinha como engenheiro responsável o professor Edmilson Baldez, irmão do Edilson Baldez, que é bem conhecido. Eu aprendi inclusive a motocar o bondinho, que é o que a gente chamava de dizer motorneiro. O motorneiro era quem fazia isso. Então o bondinho, tão saudoso, e algumas pessoas falam em montar, eu fui estagiário. Uma outra coisa interessante foi em setembro de 79, eu estive no restaurante universitário, quando ele começou. E aí concluí meu curso. Aqui teve outras máquinas, outros laboratórios também, metrologia, que está fechado no momento, a gente não consegue ir lá, mas outros laboratórios também que eu participei. E aqui também assisti aulas práticas logo quando eu saí e voltei como professor. Voltei como professor em abril de 81 e logo depois fui coordenador do curso de engenharia mecânica. Naquela época não chamava diretor, chamava coordenador mesmo, com apenas 23 anos, mas não foi mérito, eu tenho que admitir isso, não era mérito meu, era que não tinha muita gente que quisesse. Os professores eram engenheiros que trabalhavam em empresas públicas, empresas privadas, nas suas em algumas vezes, e eles estavam muito ocupados. Diante dessa oportunidade, eu fui coordenador do curso de engenharia mecânica com 23 anos, em julho de 81. Essa foi a minha fase que eu comecei a crescer dentro da universidade. Aí, logo no final do ano, a FESM foi transformada em UEMA, através da Lei 4.400 de 30 de dezembro de 81, governador na época João Castelo. E aí começa uma nova vida minha dentro da universidade, dentro da UEMA. Essa vida dentro da UEMA, eu tenho muita paixão pela UEMA, eu tenho muita alegria e prazer em dizer que sou professor da UEMA. Eu tive 3 instantes dentro da UEMA. Eu tive um instante que eu era professor, que foi de 81 a 88. Depois eu virei engenheiro que dava aula, isso é outra coisa. Eu era engenheiro da Vale por mais de 16 anos, mas não me desfiz nunca do prazer de vir dar aula. Eu fui reduzido para apenas 20 horas, eu dava uma aula de uma disciplina optativa aos sábados, de manhã cedo, no final da tarde, mas nunca quis perder meu vínculo com a universidade. A despeito da Vale ter sido uma escola sob a ótica exclusivamente profissional, fantástica, meu prazer de estar na UEMA sempre foi muito grande. E depois de 2005 eu voltei a ser professor novamente. Hoje eu sou professor novamente da UEMA, desde 2005, professor com dedicação exclusiva e, como já disse, que me faz sentir muito orgulho de estar nessa instituição. Muita gente me associa com o vestibular. Essa relação começou em 1987. Em 87, o reitor Estevam Kerr fez uma comissão de vestibular e chamou algumas pessoas e eu fui chamado para participar. Então, em 87, aconteceu esse fato de eu começar a trabalhar no vestibular. E foi nessa época
que aconteceu um dos fatos mais inusitados da UEMA. Naquela época só tinha São Luís, Caxias e Imperatriz, e, salvo engano, entre 500 e 600 vagas que eram oferecidas, eram poucas. São Luís só tinha os 5 cursos tradicionais de civil, mecânica, administração, agronomia e veterinária. Caxias oferecia alguns e Imperatriz oferecia outros. E nós fizemos um primeiro vestibular e decidimos, eu faço questão de lembrar aqui o nome do professor Raimundo Vale, falecido no ano passado, foi um profissional fantástico, uma pessoa super dinâmica, e foi com ele que nós participamos, fizemos a comissão do vestibular para trabalhar. Ele era pró-reitor de ensino, pesquisa e extensão. Antigamente já eram tudo juntos, essas 3 pró-reitorias eram juntas, chamava-se PREP. E o que aconteceu? Eu disse, vamos fazer um vestibular escrito, ou seja, com questões discursivas. E a nossa mão pesou muito por inexperiência, e a gente fez com que o ponto de corte, ou seja, a nota mínima fosse 4. Era preciso tirar 4 nas provas escritas. Só passaram 17 no vestibular. E o que é interessante é que esses 17, como só passaram 17, isso é 88, início de 88 eu creio, levou a UEMA a repensar o processo, criou o SOS segundo grau, que virou PQD, PROCAD, esses cursos de formação de professor. Isso surge muito da cabeça do professor Raimundo Vale na época. Ele diz, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Fizemos um vestibular especial para os professores só de Caxias, aquele pessoal que dava aula em escolas públicas principalmente, mas não tinha uma formação superior, como forma de começar tudo isso, e a gente deu uma virada grande depois desse evento que foi trágico em aprovar tão poucas pessoas. Então meu começo é lá. Em 2006 era a professora Francinete, coordenava a coordenação de admissão e transferência, Cátia, salvo engano, e ela era coordenadora, e Pereira, ajuda aqui em alguma coisa. De novo, entrei no vestibular e estou até hoje. Então, meu nome, de certa forma, é sempre associado com o vestibular, com processos seletivos e tudo mais. Uma coisa muito interessante é que, em 2010, a UEMA fez, até então, o maior processo seletivo de todo o Maranhão, exclusivo do Maranhão. Porque quando a gente fala no Enem, o Enem é maior, com 250 mil pessoas, sei lá, 300 mil pessoas já fizeram no Maranhão. Mas nós fizemos um processo exclusivo para o UEMANET e o Darcy Ribeiro, atual Ensinar, antigamente o Darcy Ribeiro, e se inscreveram 119 mil pessoas. E nós aplicamos o vestibular para 119 mil pessoas. Não sei se algum outro processo interno do Maranhão já superou esse número, mas na época era o maior. Então não tem uma série de eventos ligados ao vestibular que marcaram também a minha presença de maneira forte dentro da universidade. O EMA mora realmente no meu coração. Eu a vi nascer porque eu entrei antes dela como professor, como aluno, claro, e depois como professor eu já entrei antes da universidade. No ano que eu entrei como professor, em 81, foi o ano de preparação. Houve reuniões com a equipe administrativa da época, com o pessoal que não se chamava administração superior, a gente tinha um presidente, tinha os superintendentes, assim que era. Eu participei de reuniões com esse pessoal, eu tinha apenas 23 anos, completei 24 no segundo semestre ainda de 81, e vi nascer. Então isso é uma criança que eu tive o prazer de vê-la nascer, crescer e hoje se tornar essa universidade pública de todos os maranhenses, que tem capilaridade em todo o estado, mesmo naquele município que ela não está fisicamente presente, ela tem atividades que acontecem nelas ou que seus alunos se deslocam para locais próximos que também são da UEMA. Eu diria que a UEMA é uma moça linda, de 40 anos, que merece todos os parabéns, que merece toda a felicidade, e o que eu puder fazer, eu farei pela UEMA, porque eu tenho a UEMA no coração. Eu fiz todo o esforço do mundo quando estava na Vale, eu podia ter abandonado a UEMA e pensar em seguir carreira como profissional. Não, eu continuei dando aula porque eu sou professor da UEMA com muito orgulho de ser professor e muito orgulho de ser professor da UEMA. A UEMA merece todos os parabéns pelos 40 anos e vai viver muito ainda pela frente. Os 80 anos também deverá ser uma festa fantástica.